Olá, eu sou o Gabriel de Souza Brás e essa é a apresentação para a matéria de radiação e ondas guiadas com o tema de propagação de ondas eletromagnéticas. Bom, começando aqui então, vamos falar a respeito das características da onda e a apresentação do que será abordado ao longo do vídeo, né? Ondas eletromagnéticas nada mais é que uma forma de transportar energia, né, e informação. E a onda ela possui algumas características, como elas viajam em alta velocidade, elas se propagam e apresentam propriedades ondulatórias. Elas também podem ser radiadas a partir de uma fonte sem necessidade de um meio material, né? E a propagação de ondas eletromagnéticas serão estudadas ao decorrer do vídeo no vácuo, que é considerado um meio não dispersivo, e na água do mar, que é considerado um meio dispersivo. O meio dito dispersivo quando a frente de onda ela caminha com a velocidade diferente para cada frequência. Partindo de um caso geral para a dedução da forma da propagação de ondas, a onda eletromagnética no qual a gente irá trabalhar é o meio é o meio dielétrico com perdas, né, que a partir desses a gente tem os demais casos. Então as ondas elas perdem energia à medida que se propagam, né, devido à condutividade do meio. Então, assumido um meio linear, isotrópico e homogêneo, né, livre de cargas, as equações de Maxwell na forma fosorial tornam-se da seguinte forma exposta abaixo, né, que é as equações 1A, 1B, 1C e 1D. Então, determinando o rotacional para os ambos os lados da equação 1C, e utilizando a identidade vetorial, né, a gente obtém essa equação abaixo, a segunda equação, e a partir dela, aplicando a identidade vetorial, a gente obtém a equação de número 3, que a partir da mesma a gente chega na quarta equação, né, na qual a gente tem a constante de propagação do meio, né, e a equação 3 ela é conhecida como a equação vetorial homogênea de Helmholtz, ou equação de uma equação vetorial da onda. E por fim a gente chega na constante de propagação do meio explícita da forma de alfa mais j beta, na qual alfa é denominada a constante de atenuação, o fator de atenuação do meio, que é dado em nepers por metro ou decibéis por metro. E beta é o deslocamento de fase por unidade de comprimento, chamado também de constante de fase. Agora, assumindo que a onda se propaga ao longo de Z positivo, né, em que o campo elétrico eu tenho somente a componente X, a gente tem a primeira equação, né, que é o campo elétrico variante em X. Considerando a equação 3 do slide anterior, é, a gente vai ter a consideração que nós vamos aplicar a identidade do Laplaciano. Nós vamos zerar os dois primeiros termos do XS, né? Porque a gente vai ter somente a função em z, na qual vai resultar em equação diferencial linear homogênea, né? Uma equação de onda escalar, a qual tem a seguinte solução, considerando a onda se propagando ao longo de z positivo, que no caso é essa forma que está circulada em preto, né? E retornando à forma temporal, a gente tem a equação aí que descreve o campo elétrico de uma onda eletromagnética, né? Para
um meio com perdas, que está circulado em vermelho. Nas simulações a seguir, será apresentado a simulação para o meio não dispersivo e a simulação para o meio dispersivo, né? No caso, a simulação para o meio não dispersivo, ela vai ser considerado aí a condutividade como zero, a permeabilidade vai ser considerada a permeabilidade do vácuo e a permissividade também é a permissividade do vácuo, né? Então, dessa forma, aí, as equações que vão deduzir o meio não dispersivo serão essas dadas abaixo, no qual o alfa vai ser igual a zero, resultante, né? O beta vai ser igual a frequência vezes a raiz da permissividade vezes a permeabilidade. Né? E o comprimento de onda aí vai ser definido como 2π dividido pelo beta. Já para propagação no meio aí expressivo, a gente vai considerar o K como ômega raiz da permeabilidade vezes a permissividade complexa, né? E a permissividade complexa vai ser dado pela fórmula da permissividade, que multiplica 1 menos J sigma dividido por ômega epsilon. E o sigma da água do mar vai ser considerado como 4 siemens por metro. E o epsilon vai ser considerado como 72 vezes o epsilon do vácuo. E para alteração de frequência, né, no caso muda-se o comportamento da onda. No caso, considerando a frequência de 50 Hz, né, o comportamento da onda a frequência já de 1 GHz, o comportamento da onda é outro. No caso, a simulação vai ser realizada com a frequência de 1 GHz. Essa é a simulação para o meio não dispersivo, né? Então, definindo inicialmente que os parâmetros, definiu-se aqui a condutividade, que nesse caso não tem condutividade, o meio não condutor, né? A permeabilidade é do vácuo, né? O modo do campo elétrico definiu como sendo de 1 volt, a frequência linear como sendo de 1 GHz, que vai ser a mesma frequência utilizada no módulo na simulação do meio dispersivo. A frequência angular como 2π vezes a frequência linear, a permissividade do vácuo, a velocidade de propagação da onda como sendo 1 raiz da permeabilidade vezes a permissividade, o comprimento de onda como sendo a velocidade linear dividido pela frequência, e a definição de alfa e beta foi definido através da fórmula geral, né? Constante de atenuação. Aqui eu só realizei a separação para poder ser mais fácil de ler o código, né? Em duas partes, mas o alfa é a parte de cima aqui, multiplicado por todos esses termos aqui na parte de baixo, igualmente como beta. E aí então definiu-se uma nova variável chamada K, né, que definiu a parte alfa como a parte real dessa variável K e beta como a parte imaginável dessa variável K. E fizemos aqui então uma interação tanto no tempo quanto no espaço, e a cada iteração nós multiplicamos o valor dessa variável, o valor do campo elétrico, para a gente obter o campo elétrico em cada instante de tempo, né? E fazendo a simulação, a gente obteve-se esse resultado, que no caso é o campo elétrico variando sem sem dispersão do meio, no caso meio não dispersivo. Agora considerando o meio dispersivo, né, a gente definiu aqui a condutividade como 4, condutividade da água do mar, 4 siemens.
A permeabilidade continua a mesma, a permeabilidade do vácuo. O campo elétrico ele continua o mesmo módulo, né? A frequência linear continua o mesmo 1 GHz. A frequência angular definida da mesma forma. A permissividade ela foi alterada quando levou em consideração ali, a permissividade da água, né? Então apareceu ali um termo a mais na permissividade. A velocidade de propagação da onda também foi definida da mesma forma, né? Levando em consideração ali a nova permissividade, comprimento de onda, constante de atenuação e a constante de fase, é, também mantidas através da definição. Né? O K manteve-se através da definição como o alfa mais 1 vezes j beta. E o período ali também, a gente usou o período para poder fazer a varredura do programa, variando no tempo e no espaço, no caso. Né? E a simulação ficou dessa forma, na qual a onda ela penetra, né? Ela sai do meio ali não dispersivo, por exemplo, entra no meio dispersivo, que seria a água do mar, e conforme ela entra dentro do meio dispersivo, ela vai se atenuando conforme a onda vai se propagando. Então, no caso, essa daí é a simulação para o meio é, dispersivo. E essa foi a apresentação a respeito da propagação das ondas eletromagnéticas. Obrigado.